Você se formou, né? Sim, me formei, foi até o final. É, sim. então, para se formar tem que ter um esforço. Sim, sim, E aí você tem que conciliar entre o mundo da imaginação, sim. para alimentar a tua alma, continuar ali pensando, criando, mas também você tinha que cuidar das coisas da terra. Sim, exato. Como é que você conseguia conciliar? Principalmente porque as coisas da terra é uma coisa que você não curtia muito fazer, não se identificava. Perfeito. Mas você ia lá e fazia. Sabe o que eu percebo? Não sei se eu estou certo ou errado, você me corrige. Talvez tenha alguma coisa muito dessa geração. Na geração anterior, a nossa geração, talvez a geração mais anterior ainda, de mesmo você não gostando de algo, você desenvolve mecanismos para chegar do outro lado. Sim, sim. E, obviamente, mesmo você não gostando, você acaba desenvolvendo habilidades, você acaba desenvolvendo conceitos, você acaba desenvolvendo competências que muitas vezes você não vai usar naquilo, mas a gente usa em outras coisas. Eu tenho certeza que aquilo lá, talvez aquela tua persistência, aquela tua habilidade que você desenvolveu ali para lidar com as coisas terrenas da obrigação, você utilizou depois aquela forma de pensar, de resolver problemas no mundo artístico. Sim. Como é que você lidava com isso? Lembrando agora o que acontecia, era o tempo todo, eu migrava para os dois mundos. Então, foi nessa época da faculdade, em que eu fui para o Japão, foi nessa época da faculdade que depois eu fui para o Japão, fui participar da Olimpíadas de Mágica. Olha, lá no Japão. Que ano que foi? 88, isso. 88? Representar o Brasil lá no Japão. E o Japão, ele é uma referência na mágica, né? Ou não? O Japão é o seguinte, qual que é a referência que o Japão tem é que eles são muito disciplinados. Então, quando eles pegam uma técnica, eles levam essa técnica de mágica até o máximo de exploração dela. Uhum. E isso, para o mundo ocidental, é algo admirável. Então, mas eles não eram como um todo, como na Europa. Né? A Europa é o berço da mágica. Europa, depois veio os Estados Unidos também. Né? Vieram os Estados Unidos. Ou seja, eles viviam aquilo constantemente. O Japão tinha muitos mágicos amadores. O que eram mágicos amadores? Eram médicos que amavam fazer a mágica, só que a carreira de médico ia muito bem e o hobby deles era fazer mágica no fim de semana, né? Então só que tinha recurso. Então eles compravam aqueles equipamentos que só os profissionais poderiam comprar. Eles compravam para brincar no fim de semana de fazer mágica, né? Então, mas é uma cultura que realmente que gosta da mágica mesmo. Né? Os japoneses, eles gostam muito. Então, tanto que foi lá que foi feita, né, essa Olimpíada de Mágicas. Então, no Japão, foi quando eu fui representar o Brasil, no meio da faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito, foi quando? Em 87. Foi quando, né, eu participei da Argentina, ganhei um prêmio lá na Argentina. Aí o pessoal falou, você tem que ir lá para fora agora, a Argentina é muito perto, vai para a Europa, né? Sim. E aí fui depois para a Holanda, aí foi depois para a Suíça, e foi nesses lugares que eu ficava migrando enquanto fazia a faculdade, né, de Direito, foi que eu comecei a enxergar que se eu queria mesmo fazer a mágica, eu queria algo a mais, né? Porque nesse período foi quando eu fui na Xuxa, conheci a Xuxa também, foi lá, fiz os primeiros, né, minhas primeiras apresentações para um grande número de telespectadores. Ela tinha acabado de mudar para a Globo, ela estava na Manchete, foi para a Globo, então estourou, né, a loirinha dos baixinhos, né? Sim. E a rainha dos baixinhos. Lembro muito bem. Ficou assim. E eu entrei justamente nessa época, né, junto quando a Marlene Matos era a diretora ainda da Xuxa. Sim. E foi lá que eu comecei a entender o que é profissionalismo. Né? Eu peguei o gostinho do que é ser profissional. Faltavam muitas aulas de direito, mas tudo bem, né? Mas era importante eu estar nesses dois mundos. E foi quando eu me formei em Direito depois, em 90, foi quando eu tinha que tomar a decisão. Se eu seguia, né, a carreira de Direito ou se eu seguia... E o que teu coração falava naquela hora? Não tinha dúvida. Era ser artista, né? Mas sim. não um artista que fazia adivinhação das cartas, né? Escolhe uma carta. Você nessa época fazia apresentações em que você já era contratado para fazer apresentações em festas infantis ou aniversários? Sim. Com festas infantis eu comecei com os 12 anos de idade. Tá, né? Um pouco antes. Então já todo esse período já era recorrente isso, fim de semana fazer festa. Trabalhava muito nas boates também, que eram um dos poucos lugares que contratavam mágicos para você, né? Então, por exemplo,
eu vou fazer aquela rotina das pombas, que as pombas aparecem, a gente fazia aparecer 10 pombas, né, no show. E cada hora de uma maneira diferente, num lenço, num jornal, e cada hora elas apareciam surpreendentemente. Por exemplo, isso aí, onde eu vou apresentar um negócio desse? Né? Eu preciso me preparar tudo, e custa para me preparar, para eu colocar as pombas escondidas no meu corpo, tudo. Tem um custo, o traje é especial, os materiais são especiais, eu tenho que manter as pombas. Então, não dava para eu só manter como hobby e ficar fazendo isso na frente do espelho. Né? E uma maneira dessa era, onde que eu vou apresentar isso? E não tinha lugar para apresentar. Né? Eu tenho um show e vou apresentar onde? Não tem. Né? No teatro, ninguém vai pagar um ingresso de teatro para assistir um show essa rotina demorava 10 minutos, por exemplo. Né? Ou você tinha um show de 1 hora, ou então 10 minutos não vale nada, é um pedaço do show. E essas boates eram locais, né, onde as pessoas assistiam. Né? E era engraçado, porque não eram boates assim, né, familiares, né? Eram boates que tinham várias atrações artísticas, né? E era com qual o objetivo? De entreter as pessoas que estavam indo lá, o pessoal, né, para outras coisas. As pessoas prestavam atenção em você ou não? Prestavam, e pior que prestavam, porque chegava uma hora que era um momento em que todo mundo já estava meio lá, né? Já estava lá sentado, já tinha passado boas horas lá e já estava enjoando daquele ambiente e de repente aparecia um mágico em cima do palco. Algo lá. Muito diferente, né? Um cara que fazia pomba desaparecer. O cara, pô, o que esse cara está fazendo? Então foram assim, momentos interessantes esses, né? E aí, nessa época, eu trazia o pessoal da faculdade para o meu mundo, né? Eu levava os colegas da faculdade, vocês querem conhecer um lugar diferente? Então vamos lá. Vamos na boate, né? Vamos lá na boate. Lá. E no fim de semana eles o Sal levava todo mundo para perdição. Cuidado, Sal. Mais ou menos isso. Legal, legal.